Porque Deus é professor. Aleluia. Ele é especialista em ensinar. Aleluia. Aí tá lá 250 anos se achando. Quando Moisés ouve isso, irmão, porque alguém está dizendo assim, ele só colocou Arão para ser sacerdote porque é irmão dele. Vamos trazer para os nossos dias? Ali é um arrumadinho, aí é as panelinhas, ali é os grupinhos. Por isso que só separa quem eles gostam. Mas eu tenho uma resposta para alguém aqui essa noite. Aleluia. Moisés está triste, mas ele vai dizer amanhã de manhã vocês vão vir para cá com o incensário de vocês tudinho. Vem para a porta da congregação. Porque amanhã Deus vai dizer quem é dele e quem não é. Eu tenho uma verdade para essa igreja. Vem para a porta, porque dentro de poucos dias o meu Deus vai dizer quem é e quem não é aqui dentro dessa igreja. O meu Deus vai começar a tirar a capa e dizer. Deus vai começar a tirar disfarce de pessoas aqui. Oh meu Deus. Livro de 1 Reis, capítulo 14, se eu não me engano. Aleluia. Glória a Deus. Jeroboão está com o filho em cima da cama. E ele sabe que Aías não profetiza. Só profetiza o que Deus manda. Aías não alisa a cabeça de ninguém. Sabe o que é que ele vai fazer? Minha esposa, vem cá. Veste uma capa. Se disfarça. E vai lá na casa do profeta Aías. Se não for 1 Reis, é 2, 14. Meu Deus. Pergunte para ele se o menino vai viver ou se o menino vai morrer. Tem gente que peca e ainda quer ouvir melzinho, ainda quer receber mel na boca. Hoje você se alimenta da palavra, porque palavra não mata, palavra dá vida. Agora desabafo nada. Quando a mulher está vindo disfarçada, o Senhor conversa com Aías e diz: Aías, quem está vindo é a mulher de Jeroboão. Tem mais. Ela está vindo disfarçada. Tá certo, Senhor. Ele só ouviu o arrastado da sandália dela. E ele disse assim: entra, mulher de Jeroboão. Assim diz o Senhor: o menino morre, mas não vive. Você quer ouvir, Melzinho? Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Pode tirar o teu disfarce hoje, porque a mensagem é essa: obedece! Sai da rebelião, deixa de grupo! Ajuda a tua liderança! Ajuda a tua liderança! Aleluia, Deus. Ajuda o teu pastor! Abraça a tua missionária! Porque amanhã pode ser você! Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oi, irmão. Eu liderei a igreja já com meu esposo. E tinha uma irmã que dava muito trabalho pra gente. Tudo ela criticava. Estava perto do congresso, ela dizia: já era pra gente estar orando, já era pra gente estar jejuando, já era pra gente estar consagrando, já era pra gente estar fazendo a farda. Tudo ela criticava, mas não fazia nada. Era época de congresso, ela dava uma dor de cabeça horrível. Quando foi um dia, eu disse pra ela: irmã, faz isso não. Porque amanhã pode ser você que esteja no meu lugar. Ai, irmão. Hoje ela lidera. E Deus é tão lindo que faz a pessoa ligar. Liga. Oh, minha missionária, que saudade da senhora. Tudo que eu fazia com a senhora, estão fazendo comigo. Eu só te disse, varoa. Eu te disse, que saudade eu tenho da senhora. Fica só na saudade, porque enquanto tia Elias, tu não aprendeu, Eliseu. Hoje é assim, não vou nem usar Eliseu, porque Eliseu foi servo. Eu vou usar Geazi. Geazi tinha tudo para receber a capa de porção dobrada, mas preferiu a lepra de Naamã do que a unção de Eliseu. Oi, irmão, não posso. Tem sobremesa que nem todo mundo gosta, mas essa tu come e vai remoendo de pouquinho. Daqui a pouco tu vai gostar dela. E as mulheres e as filhas de Zelofeia estão dizendo: Moisés, o nosso pai não fazia parte da rebelião. O nosso pai saiu do Egito com uma história. O nosso pai saiu do Egito com uma promessa. Ô Moisés, olha a história dessas moças, irmão.
Nós saímos do Egito ouvindo meu pai falar da promessa. Glória a Deus. Nós crescemos no Egito ouvindo o papai nos contar a promessa. Glória a Deus. E sabe como foi que ele morreu de morte natural? É porque ele esperou tanto pela promessa que não acreditou nos espias que foram olhar a terra e morreu. Ele morreu no deserto. Mas nós estamos de posse da promessa. Coloque sua mão no ombro de quem está do seu lado. Coloque. Pergunte para ela, você ainda acredita na promessa? Você acredita na promessa? Pergunte, ainda acredita na promessa? Oh, Deus! Se você acredita na promessa, não desiste! Vem pra porta fazer história! Eu tô sentindo Deus aqui essa noite. Já deu 8h30, eu nem... Já proteção na Bíblia. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu tô vendo nessa porta alguém dizendo vamos pra casa. Eu vou conjecturar aqui. Tem um monte de homem e alguém tá dizendo vamos pra casa. Vai arrumar alguma coisa pra fazer. Você está vendo que é uma lei de Deus. Deus não vai mudar. Pera. Moisés resolveu ouvir a história dessas mulheres. E sabe o que é que Moisés vai fazer? Eu vou levar a Deus no caso de vocês. Aleluia. Aponta o teu dedo assim para a pessoa que está ao seu lado. Vai, olha bem na menina dos olhos dele e diz assim: a tua história já foi levada para Deus. Você pensou que Deus não ouviu? O Espírito Santo intercedeu com gemidos inexprimíveis. Quando você não tinha nem palavras para orar, Ele disse: eu ouvi, eu entendi, eu levei a tua história para quem pode resolver. Moisés vai orar. Conta a história para quem pode resolver. A mulher de segunda resposta, ela foi a Eliseu. Ela não foi para a vizinha, não. Ela foi para quem podia resolver. Moisés, irmão, vamos conjecturar aqui para nós entender melhor. Estou imaginando aquele monte de homens, irmão, dizendo assim: gente, vocês são loucos. Não foi a lei de Moisés, não, é a lei de Deus. Deus não vai mudar não o negócio. Ai, irmão, mas quem tem intimidade nem fica com palavras contrárias na mente. Deus está repreendendo palavras de maldição na mente de alguém aqui hoje. Deus está repreendendo palavras de desânimo na vida de alguém aqui dentro. Porque quando Jairo vai chamar Jesus, Jesus está chegando na tua casa, tem os principais da sinagoga dizer para ele: não incomoda mais o mestre. A menina já morreu. Mas quem disse que ia na tua casa te consola essa noite te dizendo: não temas, crê somente. Levanta a tua mão direita que eu quero profetizar. Há uma turma do contra dizendo para você: não me incomoda mais. Mas quem disse que ia na tua casa te diz essa noite: não temas, creia somente. Eu vou chegar lá e vou despertar a menina do sono. Ainda vai ter história para alguém aqui. Moisés ora ao Senhor e olha como é que Moisés está orando, irmão. Elas estão na porta esperando a resposta. Estou imaginando Moisés orando a Deus assim. Oi, irmão, estou imaginando Moisés orando a Deus assim: Senhor, o Senhor colocou uma lei aqui em Israel. Agora, Senhor, o Senhor disse para mim que mulher não poderia ter posse da herança. Mas aí Zelofeate, sabe, Senhor, Zelofeate, ele faz parte da tribo de Manassés. Senhor, Manassés é filho de José. Tem uma linhagem boa. Senhor, ele não estava na tribo de Corá, Dotã e Abirão. Estava não. Ele morreu de morte natural. Mas ele não deixou herdeiro não, só tem 5 meninas. E essas 5 mulheres estão aí na porta. O que é que eu faço com elas? Elas querem que eu mude a lei. O que é que eu faço, irmão? Tu imagina Moisés assim: Senhor, se uma mulher já fala muito, imagina 5, me ajuda. Aleluia. Tem alguma de TPM? Senhor, acho que tem, que ela disse que não vai sair de lá não, enquanto eu não descer com resposta. Ó, a Bíblia não diz isso não, estou só conjecturando, irmão. Senhor, o que é que eu faço com as filhas de Zelofeate? Olha para quem está do teu lado, já pode dar um sorriso para ele, dá um sorriso. Oh, Jesus. Dá um sorriso assim, está preparado para a resposta de Deus? Está preparado para a resposta de Deus?
preparada. Olha, irmão, pergunta pra quem ela está preparada para a resposta de Deus. Alguém está na porta dizendo, eu já sei que vai ser um não, bem redondo. Mas Moisés vem saindo da tenda com resposta. Tem resposta de Deus para a tua vida. Tem resposta de Deus para a tua vida. Aos anciões, os príncipes. E aí, Moisés, já sei, é não. Rapaz, Deus manda dizer que eu faça justiça por essas mulheres. Amém. Não, como assim? Deus me disse que por causa dela está mudando a lei dentro dessa nação. Oh, meu pai, Moisés, por causa dessas mulheres, Deus está dizendo que muda a lei, vai ter papel novo. O papel velho vai ser rasgado para ter papel novo. Esse é conjecturar, porque tem como na porta dizendo, como assim? Como assim? Elas são mulheres, não, Moisés. Eu acho, Moisés, que você está caducando, você ouviu errado. Não, Deus não disse sim, disse. Por que Deus disse sim? Estou imaginando Moisés dizendo, rapaz, alguém decidiu se calar, mas alguém decidiu vir para a porta. Aleluia. Alguém que tem intimidade. Alguém que ora. Alguém que disse, a história de papai não vai ser apagada. Eu vou dar continuidade à história, querida. O vento soprou, destruiu o que você tinha, a calúnia veio. Oh, querida, mas o Senhor te diz, levanta, bate a poeira, levanta a cabeça, porque tem a história nova chegando. É sim. Segure na mão da pessoa que está do seu lado e diga, a resposta de Deus é sim. Creia. E eu já vou chegar, eu quero dizer aqui. Porque o nome naquela época era de muita valia, porque dizia ou o caráter da pessoa ou a situação do nascimento dela. Como foi o caso de Jacó, de Isaac, de Agar, de Ismael. E o nome delas traz muito o que falar com a gente hoje. Porque o nome de Macla significa confiança. Os que confiam no Senhor, aleluia, serão como montes de Sião, que não se abala. Aleluia. Eu tenho 5 classes de pessoas aqui. A primeira classe é a classe da Maaca, que chegou confiando, dizendo, Senhor, é mais um congresso. Eu entrei nele chorando, eu entrei nele na porta, mas eu vou sair dele com resposta para a minha causa. Aleluia. Aleluia. A segunda classe de pessoas é Noa. Noa significa movimento. Tem a segunda classe de pessoas aqui que está dizendo, Deus, até quando tudo vai estar parado? Mas assim diz o Senhor. Ezequiel profetiza no vale. E quando Ezequiel começa a profetizar, diz o texto de Ezequiel 37, que ele começa a ouvir o ruído. Do ruído vem o reboliço. Então olha para quem está do teu lado e diga, Deus vai começar no ruído. Diga, o congresso vai só o ruído. Diga, depois o congresso vai ter reboliço na tua vida. Diga, vai ter reboliço na tua vida. Diga, as coisas não vão ficar paradas. Haverá um movimento ao teu respeito. Ogra. O que significa ogra, irmãos? Aquela que não tem os pés amarrados. Tem a terceira classe de pessoas que chegou aqui, que o diabo está dizendo, você não vai mais fazer a obra, você não vai mais continuar na caminhada. E quando eu falo de pés amarrados, eu estou me lembrando, irmão, que quando Jesus chama Lázaro para fora lá em Betânia, havia um detalhe na mão e no pé de Lázaro. Que quando Lázaro saiu para fora, eu não sei como ele saiu. Se ele saiu voando, pulando, saltando, eu não sei. Mas se pelo poder da palavra, eu estou acreditando que ele veio flutuando. Aleluia. Mas quando ele chegou lá de fora, Jesus observa o que ninguém observou. Desatai os pés e as mãos dele. Glória a Deus. Segure na mão da pessoa que está ao seu lado e diga, a partir de hoje, não tem mais impedimento para você colocar a mão na raça. Diga, não tem mais impedimento para você continuar caminhando. Diz para ele, come e bebe, porque logo ainda te será na caminhada. Come e bebe, porque logo ainda te será na caminhada. Quarta classe de pessoas. Milca. O que significa Milca, irmão? Oh, aleluia. Autoridade. Glória a Deus. Você entendeu? Você chegou aqui com confiança.
esperando o movimento. Aí Deus já desatou tudo que estava querendo atar os teus pés, porque você não tem o pé amarrado. Hoje Deus está te dando liberdade. Aí depois que Deus te deu liberdade, Deus está dizendo: recebe autoridade. Amém, Jesus. Porque na tua casa quem manda sou eu, na tua vida quem manda sou eu, na tua história quem manda sou eu. Recebe autoridade. Receba o revestimento de Deus hoje. Eu quero encerrar dizendo porque eu já passei da hora. Tissa, Bendito seja o se teu coloque de pé, por favor. Tem alguém aqui essa noite que não é evangélico? Tem alguém aqui essa noite que veio se alegrar junto conosco que não é evangélico? Levante a mão para eu lhe conhecer. Todo mundo aqui é crente, queridos? Todos são crentes? Tem alguém aqui que não professa a fé evangélica? Tem alguém afastado da igreja aqui hoje? Todos são? Graças a Deus. Tissa significa delícia. Minha delícia, ou menina dos meus olhos. Você já sentiu um cisco cair na menina dos teus olhos? Ou até mesmo alguém sem querer mete o dedo na bola do teu olho e você fica quase sem querer enxergar tanta dor. Assim é Deus. Deus tem a sua igreja como Tissa, menina dos meus olhos. Delícia minha. Quando eu li o nome dessa moça, o Senhor me deu um versículo lá no livro de Isaías 62, versículo 3. O texto diz assim: nunca mais te chamarão desamparada, e nunca mais te chamarão desolada, mas te darão um novo nome. Que nome é? Efizibá. Quando eu traduzo Efizibá do hebraico para a nossa língua hoje, eu trago delícia minha. O meu prazer está nela. E sabe o que é que Deus está dizendo? Eu vou juntar o nome de duas filhas de Zelopeate. Eu não quero, irmão, nem confiança. Não. Porque você já vai sair daqui confiando. Eu quero juntar Noa. E quero juntar Tissa. E quero dizer essa noite que por causa da menina dos olhos de Deus, Deus vai fazer um movimento. Números serão mudados. Sentença será mudada. Papel novo é entregue na mão de alguém aqui. É por causa da menina dos olhos de Deus que Deus está dizendo: haverá movimento na tua vida. Segura na mão de quem está do teu lado. Cadê o cabelo? Cadê aquele menino que está aqui? Cadê o menino do cabelo? Vem cantar aqui. Vem cantar. Aleluia. Está em sanção, os cabelos grandes. Você que precisa de cura, você que precisa de libertação, eu não vou te convidar aqui à frente, até porque o espaço não permite. Mas quem faz a tua história é você. Amém, Jesus. Feche os teus olhos. Glória. seja o teu nome. Feche os teus olhos. Aleluia. Parou na porta hoje? Meu Deus. Que história você quer que Deus mude ao teu respeito? Aleluia. Vem pra porta. Graças a Deus. Eu vou deixar você vir pra porta. Vem pra porta. Bendito seja o teu Débora, se levanta, desperta, vem pra porta. Oh, Eu tô ouvindo, vem pra porta. É tempo de cantar, vem pra porta. A resposta de Deus é sim, vem pra porta. Deus está dizendo ao mundo: vai ter herança, vem pra porta. Vai ter herança, querida, vem pra porta. Oh, tem fonte em cima, vem pra porta. Você não vai ficar no deserto por muito tempo, não. Vai ter fonte superior e vai ter fonte inferior. Vem pra porta, Águila, porque Caleb vai te dar fonte de água dentro do deserto.